Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez espero que todos estejam bem, se vacinando à medida do possível. Continuando a nossa disciplina de metodologia da pesquisa, hoje nós falaremos a respeito de basicamente qualidade de informação e onde buscar essas informações, né? Então, discutindo fontes e qualidade da informação científica. Bom, então existem aí uma série de, principalmente hoje a gente vive na era da informação, né? E a gente recebe uma avalanche cada vez maior de informações dos mais diversos meios, né? Sejam nas redes sociais, enfim, nos aplicativos de mensagem, por e-mail, enfim, é um verdadeiro bombardeio de informações que são nos enviadas diariamente, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos de algumas dessas, além dessas informações que nos chegam, né? Outras possíveis fontes de informação, algumas revistas não científicas especializadas no aspecto de treinamento físico e bem-estar, né? A Boa Forma, Shape, Runner's World e por aí vai. Bom, e aí se a gente pega, por exemplo, um artigo na revista Boa Forma, falando a respeito de metabolismo de gordura, né? Comparando com um periódico científico, por exemplo, esse Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, qual que seria a fonte mais confiável, né, de informação? Então, por um lado, a gente tem um meio, né, de informação que tem algumas características que a gente vai discutir um pouco mais à frente, né, sem quali, sem fator de impacto, principalmente sem ciência, e dessa outra aqui uma série de informações a respeito desse periódico, né? Qualis A1 a gente já vai entender o que é isso, fator de impacto de 6.3 a gente também vai entender o que é isso, mas principalmente um periódico, né, científico que utiliza ciência de verdade. Então, a ideia é que a gente filtre essas informações, principalmente na nossa formação e na atuação profissional, por meio de informações confiáveis, né, e sólidas e principalmente testáveis, reprodutíveis e assim por diante. Então, existem uma série de periódicos científicos, né? Os periódicos são veículos de comunicação para a disseminação dos resultados de pesquisa científica nas diversas áreas de conhecimento, podendo ser no formato impresso ou online. Hoje em dia, mais online do que impresso, tanto por questões ambientais, né? Você economiza papel, tinta, enfim, assim como também você diminui a quantidade de lixo que é gerado com as impressões, quanto pelo fato econômico propriamente dito. Você corta uma série de custos não fazendo isso. Aqui a gente tem alguns periódicos brasileiros, né? A Revista Brasileira de Ciências do Esporte, a Revista Paulista de Educação Física, a Revista de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá, a Motriz, né, com a outra revista de Educação Física da Unesp, a Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, que é outra revista bastante tradicional. Essas são imagens, né, dos anos 80 e 90, das capas dessas revistas principalmente. Mas existe uma série de outras, né, nacionais e internacionais. Na verdade, internacional não é o melhor termo, revistas estrangeiras. Né? Internacional, eu posso ter uma revista brasileira, mas que tem circulação internacional. Então, revistas das mais diversas áreas, né? Revista na área de medicina do esporte, revista de fisiologia, né, aplicada, principalmente fisiologia do exercício, revistas relacionadas com treinamento esportivo propriamente dito, treinamento físico e condicionamento, uma outra revista aqui de fisiologia, né, aplicada. Então existem inúmeras revistas das mais diversas áreas que possam ter interesse de buscar algum conhecimento específico. E um ponto importante é que atualmente cerca de 98% da produção científica no mundo ela é veiculada em língua inglesa. E os outros 2% que sobram é dividido aí entre os demais idiomas. Então seria até ousadia nossa achar que os 2% seriam publicações em português. A gente tem muita publicação em mandarim, né, em chinês, muita publicação em russo, né, português obviamente faz parte disso. E não apenas isso, as revistas cada vez mais estão migrando para publicações do idioma inglês. Porque, por que isso acontece? Primeiro que a gente precisa se comunicar com todo mundo, né? O conhecimento que eu produzo aqui em Natal, ele não é do interesse apenas das pessoas
daqui de Natal ou daqui do Brasil. Ele pode ser de interesse, pode ser utilizado como base para a construção de outros conhecimentos ou mesmo aplicação desse conhecimento em outros locais do mundo, né? E se cada um publicar no seu idioma específico, vira uma verdadeira torre de Babel, né? E aí, mesmo revistas brasileiras hoje, elas publicam ou tanto português quanto inglês, ou apenas em inglês, justamente para facilitar esse acesso à informação por qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Então, basicamente, uma boa capacidade de leitura, pelo menos em inglês, ele parece aí um caminho para se manter atualizado por dentro das outras informações científicas. E é importante considerar isso porque quando a gente recebe a informação no formato de livro, normalmente o delay, né, da informação até ela chegar num livro, ele vai aí de alguns anos, né, em torno de 5 a 10 anos, dependendo de quanto tempo o livro leve para ser escrito, para ser editado, para ser impresso, enfim. E quando a gente tem uma área como a nossa, onde o volume de produção de conhecimento é bastante grande, né, essas informações elas podem inclusive estar desatualizadas quando forem lidas por você, né? Bom, mas o fato de não entender inglês não limita, né? A gente tem algumas ferramentas de tradução que funcionam relativamente bem, o próprio Google Tradutor, não é uma tradução em nível expert, mas dá para compreender o conteúdo, né? Mas mesmo assim a gente tem inúmeras revistas que publicam ainda em português, né? Então aqui são algumas revistas, Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, que é a revista da USP. Então ela busca publicar pesquisas que contribuam com o avanço do conhecimento acerca do movimento humano relacionado à educação física, esporte e áreas afins. Revista de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá, né? É uma outra revista também específica da nossa área, publicada, ao que me consta também em português ainda. Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, até pouco tempo atrás ainda publicava nas versões português e inglês. Agora, recentemente, salvo engano, ele vai começar a publicar apenas em inglês, né, porque também tem custos de editoração, formatação, enfim. Então, publicando em um único idioma acaba se tornando um pouco mais fácil para a revista, financeiramente, inclusive. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, também publicava até bem pouco tempo atrás artigos nos dois idiomas, português e inglês. Eu não tenho certeza se ela ainda publica em português. Essa é uma das revistas mais bem conceituadas no Brasil nessa área. A Revista Brasileira de Ciências do Esporte. A Motriz, né, que eu já mencionei mais alguns slides para trás. Revista Movimento, uma revista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o objetivo de publicar pesquisas sobre temas relacionados à educação física e interface com as ciências humanas e sociais em seus aspectos pedagógicos, históricos, políticos e culturais. Então, por exemplo, pessoal que tem interesse nesses temas específicos, pessoal da licenciatura também tem bastante artigos interessantes publicados nessa revista. Uma revista bastante tradicional na nossa área, a Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, é uma revista que tem crescido bastante nos últimos anos. Então, é uma dos principais periódicos nessa temática específica de atividade física e saúde. Percebam que as revistas elas tendem a ter um foco relativamente específico. Algumas são focadas a desempenho, a esporte, essa para atividade física e saúde, outras para questões pedagógicas ou relações filosóficas, e assim por diante. Motricidade, uma outra revista também, que busca publicar trabalhos centrados nas áreas das ciências do desporto, saúde e desenvolvimento humano. Então, essa aqui é um pouco mais ampla, contribuindo para o desenvolvimento e disseminação do conhecimento científico de caráter teórico e empírico no âmbito da atividade física e saúde, da performance humana, assim como os domínios científicos associados ao desenvolvimento humano, com particular ênfase na psicologia. Revista Portuguesa de Ciência do Desporto, então uma revista com português de Portugal, mas obviamente a proximidade da escrita facilita também o acesso de quem não tem um domínio do inglês.
Fitness and Performance. É uma revista que, apesar do nome, publica artigos também em português. Essa voltada à divulgação de produção científica e acadêmica nas áreas da saúde, atividade física e esporte. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, esse é uma revista da área médica, mas que tem bastante coisa que serve como base, né, para a nossa aplicação prática na área de educação física, e também estudos próprios da educação física. Revista de nutrição, então, para quem tem mais interesse nessa área, existem artigos, né, voltados com suplementação, enfim, mas é uma revista específica do campo da nutrição. Revista Brasileira de Fisiologia e Prescrição do Exercício. Além dessas revistas, a gente também tem os repositórios das instituições, onde a gente vai encontrar trabalhos de conclusão de cursos, teses e dissertações. Então, esse aqui é o repositório da UFRN. Toda vez que alguém defende um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, esse trabalho ele precisa ser colocado à disposição publicamente nesse repositório. Então, é uma forma de acessar essa informação que ainda não foi publicada na forma de artigo ou livro, mas passou aí por um crivo acadêmico do ponto de vista de avaliação institucional. Então, esse aqui é só um outro exemplo do banco de teses e dissertações da USP, né? Alguns até vinculam os artigos que foram publicados relacionados àquelas teses ou dissertações, porque muitas vezes uma dissertação ou uma tese ela gera 3, 4, 5 artigos, e isso tudo eles são linkados ali para que alguém que tem interesse naquele documento específico possa ver as outras publicações que são vinculadas a elas. Bom, para entender esse processo, eu coloquei aqui meio que um passo a passo para a gente compreender o processo de publicação. Como é que um artigo, né, científico ele qual que é o passo dele, desde a concepção da ideia até a sua publicação. Então a gente já viu algumas partes anteriores aqui nas aulas passadas. Então eu tenho um problema, né, de pesquisa. Isso vai me dar uma ideia de como solucionar, ou de como compreender, descrever, enfim, de acordo com o que for aplicável. Eu vou realizar a consulta na literatura para verificar se já existe resposta para aquela pergunta, né, uma solução para aquele problema. Com base, a partir da consulta na literatura, eu vou direcionar o meu projeto, que é a proposição do que eu pretendo fazer para responder a essa pergunta, a esse problema de pesquisa. Uma vez estruturado o projeto e passando aí por todas as instâncias que devam ser passadas, uma delas vai ser a instância de aprovação ética, que a gente vai falar nas próximas aulas, a gente parte então para a parte de aquisição de dados, onde eu vou a campo e vou fazer a avaliação, a descrição, enfim, esse procedimento de aquisição dos dados propriamente dito. De posse desses dados, eu preciso analisá-los conforme o que eu propus no meu projeto para realizar as comparações, a descrição, enfim, o que for necessário para atender o meu objetivo de pesquisa, né? Depois de analisados, eu vou então dar uma interpretação. O que foi que eu verifiquei? Qual que era o meu objetivo? Quais foram os resultados que eu obtive? E a partir disso, quais são os direcionamentos que eu vou dar, né? Seja para a literatura, para os próximos trabalhos que forem realizados, ou mesmo para a atuação prática profissional, né? Essas informações, pensando aqui que a gente chegou na conclusão do trabalho, né? O trabalho está escrito. Então, eu posso ter a divulgação na forma de relatório de pesquisa. Isso pode ser um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um capítulo de livro, um livro, né, um relatório para um órgão de fomento dentro da própria UFRN ou para a CAPES, CNPq, como a gente comentou nas aulas passadas. Mas uma das formas mais comuns de divulgação na nossa área hoje acabam sendo os artigos em periódicos, né, que são publicados com relativa alta frequência. Algumas revistas publicam mensalmente, bimestralmente, né? Outras revistas já atuam com formato de fluxo contínuo, ou seja, o artigo, uma vez feito para publicação e sendo formatado naquele formatinho bonitinho da revista, ele já fica disponível independentemente de esperar um número específico para ele ser publicado ou não. Mas vamos imaginar que eu escolho, né,
publicar esse resultado de pesquisa na forma de um artigo. Então, primeiro eu vou escolher um periódico, né? Isso normalmente a gente acaba tendo em mente quando a gente pensa no projeto, mas eu vou escolher um periódico. Qual é o periódico que eu pretendo publicar esse artigo? Não adianta, por exemplo, eu querer publicar um artigo com criança e adolescente, falando sobre crescimento e desenvolvimento, numa revista sobre envelhecimento humano, que vai falar lá sobre processo de envelhecimento, idosos, né, e assim por diante. Porque esse trabalho não se enquadra na característica da revista. Então, eu vou pegar uma revista que aceite artigos com a temática que eu estou trabalhando, vou lá verificar quais são as regras que eu tenho que atender para submeter o artigo nessa revista. Normalmente, questão de formatação, tamanho de letra, espaçamento, o formato que as referências vão estar organizadas. Isso é um outro ponto que a gente vai ver também na disciplina. Enfim, todas essas regras, quantidade de palavras, quantidade de tabelas, quantidade de figuras e assim por diante. Depois de submetido esse artigo à revista, normalmente por um processo eletrônico, esse artigo ele vai então para o corpo editorial da revista. Então a revista ele tem técnicos que trabalham na parte de análise preliminar se o artigo atende ou não à formatação, enfim, se as coisas mais simples, tem toda a documentação necessária. Ele tem um editor-chefe, que é normalmente alguém com experiência vasta no assunto que é o tema principal da revista, por exemplo, fisiologia do exercício, o treinamento esportivo, performance humana, alguma coisa do tipo. Eu tenho também editores associados, que são editores que também são especialistas em determinadas áreas específicas. Então, sei lá, fisiologia do exercício relacionado a crianças e adolescentes, fisiologia do exercício relacionado a diferentes condições de temperatura, exercício no calor, exercício no frio, exercício em nível do mar, exercício em altitude e assim por diante. E tem um corpo de revisores que são também experts nos assuntos e que trabalham fazendo análise detalhada do trabalho. Então, a análise inicial, o editor vai pegar o trabalho e vai avaliar se esse trabalho ele se enquadra nas características da revista. Além disso, ele vai avaliar também se o artigo ele tem uma boa qualidade científica, certo? Se os métodos são adequados, se as ferramentas são adequadas, se os autores cumpriram, né, o passo a passo necessário para a realização daquele estudo, se o trabalho está bem escrito, está bem apresentado, está bem organizado, né? E principalmente se é de interesse de publicação. Pode ser, por exemplo, algo que já seja o que a gente chama de tema batido, já se sabe, né? É um artigo que está trazendo mais do mesmo. Bom, imaginando que o artigo se enquadra na revista, que ele está bem escrito, que ele está metodologicamente adequado e que é do interesse da revista publicar aquele artigo, o que acontece? O editor ele pede para pelo menos 2 revisores, que são experts no assunto, revisar minuciosamente esse trabalho, certo? E aí solicita para esses revisores. Esses revisores eles vão ler o trabalho do título, as referências e vão julgar criticamente todos os pontos. Então, eles podem questionar, por exemplo, qual é a justificativa do trabalho que não está clara, ou se essa justificativa é realmente plausível, faz sentido fazer esse trabalho. Sobre os métodos estão adequados, a quantidade de pessoas que foram incluídas são adequadas, as ferramentas foram corretamente aplicadas, as pessoas receberam treinamento para usar essas ferramentas, enfim, vão fazer toda uma análise da análise estatística que foi aplicada, da maneira como os resultados estão apresentados, se está claro, né, se as interpretações dos resultados estão adequadas, né, as limitações dos estudos, né, se os autores eles reconhecem as limitações, se eles dão indicações para estudos futuros, e assim por diante. E aí, com base nessa análise, eles vão emitir um parecer, né, detalhado, indicando para o editor da revista se eles recomendam rejeitar o artigo ou se eles recomendam aceitar o artigo ou se eles recomendam que o artigo precise de modificações, certo? E aí a gente chega nessa decisão primeira aqui, que eu coloquei dessa maneira, e vamos imaginar que essa decisão foi pela solicitação de ajustes. Então, vindo dos revisores, esse artigo volta para o editor e o editor ele toma a decisão com base na indicação que os pareceristas deram, que os revisores deram. E aí vamos imaginar, nesse exemplo hipotético, que o editor, né, ele solicitou revisões, né? O que são essas revisões? Os autores precisam responder, precisam explicar algumas decisões que eles tomaram
Por exemplo, por que que as avaliações foram feitas de manhã e não à tarde ou à noite? Por que que foi solicitado que os avaliados fizessem tal teste e não tal teste? Enfim, inclusão de informações, né, esclarecimento maior a respeito de procedimentos que foram aplicados. Então, os autores vão fazer esses ajustes e vão modificar o manuscrito de acordo com esses ajustes e vão responder detalhadamente todas as mudanças que foram feitas também, certo? Depois de terminado, esse artigo é novamente enviado para a revista e o editor vai novamente solicitar a revisão dos pareceristas, né, dos pares. Esses pareceristas eles vão revisar e vão ver se essas alterações que foram solicitadas da primeira vez, elas foram respondidas de maneira adequada ou não, né? Vamos imaginar que foram, né, respondidas de maneira adequada, os revisores, pelo menos 2, estão satisfeitos, e a decisão segunda aqui foi de aceitar o artigo ele vai ser publicado então nessa revista e vai ficar disponível aí para leitura, né? Mas o trabalho não para por aí, né? Esse artigo ele foi publicado, mas ele ainda precisa ser lido, né? Uma forma da gente verificar se esse artigo está tendo algum impacto ou não no campo daquela área específica é por meio do número de citações. Quanto mais um estudo é citado, normalmente mais relevância, né, ou pelo menos mais atenção ele está recebendo dessa área de conhecimento específico. E também a aplicação, né? Isso seja por meio de citações, que os estudos utilizaram esse trabalho como base para fazer um novo estudo, ou na própria prática profissional, certo? Esse asterisco aqui é para indicar que essa decisão não necessariamente ela é a segunda. Eu posso ter 2, 3, 4 rodadas de revisão, onde os autores respondem, os revisores solicitam novas informações, os autores respondem, os revisores solicitam novas informações, até que se chegue a uma decisão final por aceitar ou rejeitar esse artigo, certo? Bom, então, eu peguei aqui desde o princípio para vocês terem uma ideia do porquê, por exemplo, normalmente quando os pesquisadores publicam um artigo, é um motivo muito grande de felicidade. Porque é um processo extremamente longo, certo? E percebam que esse ponto de revisão por pares e resposta dos autores, eles não existem em revistas científicas, certo? E nem toda revista no qual são publicados artigos, eles possuem esse processo do que a gente chama de revisão por pares, certo? E isso é um ponto importante, inclusive, de julgar a qualidade da revista. Revistas de boa qualidade, elas todas possuem revisões por pares, certo? Que são pesquisadores que estudam aquele mesmo assunto, que têm uma vasta experiência naquele assunto, que vão avaliar a qualidade do trabalho, a relevância dele, né, e se esse artigo ele tem qualidade suficiente ou não para ser publicado. Mas pensando num processo mais específico, né, se a gente for pensar apenas a partir do momento de submissão, a gente tem alguns desfechos possíveis. Então vamos imaginar que a gente submeteu o artigo passou por uma análise inicial na revista e a decisão foi rejeitada. Não tem o que se fazer, vida que segue, vai procurar uma outra revista com temática parecida e submeter numa nova revista. Se ele foi rejeitado numa revista, não significa que ele não vai ser aceito em outros, tá? Por exemplo, eu enquanto pesquisador, tive artigos que foram aceitos depois de ser submetidos em 5, 6 revistas, que isso normalmente é a média, mas tem artigos que foram rejeitados 10, 12 vezes antes de ser aceito, certo? Isso pode depender de uma série de fatores, de ser rejeitado direto. Talvez o interesse da revista naquele momento não seja nesse tipo de artigo, ou que o artigo não se adequa às características da revista, ou o artigo não tem qualidade suficiente julgada para aquela revista. Uma outra alternativa, né, uma outra possibilidade seria do artigo ser enviado por pares, para os pares, né, então ele não foi rejeitado de priori, o editor achou que esse artigo ele merece uma avaliação mais minuciosa. O artigo, então, ele vai ser avaliado pelos pares e vai voltar às seguintes possibilidades de resposta. Depois da revisão por pares, os pares verificaram que o artigo ele tem muito risco de viés, né? Ele tem muita possibilidade de interferência por outros fatores. Consequentemente, as informações que eles estão trazendo,
elas não podem ser atribuídas ao fator de pesquisa em si. Então, esse artigo ele pode ser recomendado que ele seja rejeitado, e o mesmo ponto que mencionei anteriormente. Vida que segue, procura a próxima revista, ajusta o trabalho, tenta deixar ele melhor ainda e manda para a próxima revista. Esses revisores também podem achar que o artigo está muito bom, tem muito boa qualidade, está muito bem escrito, está muito bem controladinho, e esse artigo vai ser aceito de primeira rodada. Isso aqui é muito raro. Eu, particularmente, nunca tive um artigo aceito de primeira. Né? Eu já tive artigos que tiveram muito poucas correções a serem feitas, né? Mas aceito de primeira, do jeito que ele foi submetido, não. Certo? E aí, se ele foi aceito, vai ser publicado na revista. Vamos então para os próximos projetos. Né? Normalmente, o que acontece quando ele não é rejeitado, a gente tem essas duas alternativas de resposta: revisões maiores e revisões menores. Eu vou começar aqui por baixo. Revisões menores é quando tem poucos aspectos a serem corrigidos, normalmente algum aspecto de escrita, um detalhezinho que precisa ser mais esclarecido, mas são coisas que não impactam na compreensão do estudo, nem na clareza com que ele está sendo apresentado. Esse artigo ele volta então para os autores, ele vai ser corrigido e mandado para a revista novamente. Depois de mandado para a revista, normalmente quando é revisões aceitas, revisões menores, e essas revisões menores elas são atendidas de forma satisfatória, esse artigo vai ser aceito. O que é que poderia ser isso? A descrição da amostra não está clara, então você precisa dar mais detalhes de quem foi essa amostra. Você vai lá e descreve. O procedimento de avaliação da força muscular não foi descrito de forma clara. Descreva o protocolo, insira as referências, você vai lá e descreve. Né? Eu fiquei com dúvida, o estudo foi feito assim ou foi feito assado? E aí você vai lá e responde isso para o revisor. Então, se respondido de maneira satisfatória, isso é mais tranquilo de ser feito, normalmente o artigo é aceito. Mas, por algum motivo, ainda existe a possibilidade do artigo ser rejeitado e vida que segue. Revisões maiores, normalmente tem mais coisas a serem corrigidas no trabalho, coisas que normalmente dificultam a compreensão, né, de forma clara desse artigo, e aí vem então uma série de solicitações para os autores desse trabalho para serem corrigidas. Então, depois de feitas essas alterações, normalmente pode envolver analisar o dado novamente, incluir outras variáveis que não estavam sendo apresentadas. Existem aspectos da análise de dados que não estão claros das coletas, enfim. A escrita não está clara, a escrita está deixando passar muita coisa, estudos importantes que não foram mencionados, ou não está explicando de maneira adequada a interpretação dos resultados, justificativa. Enfim, são N possibilidades. Depois desse primeiro processo de revisão maior, os autores vão enviar novamente para a revista, vai passar por uma nova análise, e esse artigo pode ser, então, aceito, né? Ele pode ser rejeitado, porque, por exemplo, depois dos esclarecimentos, os revisores perceberam que o artigo ele tem falhas muito importantes para ser considerado para publicação, ou o que também pode acontecer, normalmente acontece, ser novas revisões solicitadas, certo? Então, depois da revisão inicial, esse artigo ele foi novamente submetido para a revista, depois dos ajustes, e foram solicitadas novas revisões. Então, tem ainda outros aspectos que foram solicitados. Esse processo ele vai continuar, os autores vão modificar o trabalho, vão submeter novamente, e ele vai ter tantas rodadas quanto os revisores acharem necessário e editor acharem necessários para que o artigo seja completamente esclarecido, certo? Se no final de todo esse processo tiver tudo sido esclarecido, né, e tiver tudo ajustado de maneira adequada e satisfatória, e o artigo apresentar boa qualidade, o artigo vai ser aceito. Se não, né, se os revisores notarem que, mesmo depois de todos os esclarecimentos e análises, o artigo ainda possui limitações significativas, né, que impedem as conclusões de forma clara, o artigo ele vai ser rejeitado e vida que segue novamente, certo? Então, esse é o processo, né, desde a finalização de um trabalho até a publicação de um artigo. Então, esse processo de vai para a revisão e volta para os autores, vai para a revisão, volta para os autores, é um processo normal na publicação, chamado de revisão por pares,
onde os artigos são avaliados por no mínimo 2 revisores, mas às vezes já recebi revisões com 4 até 5 revisores, cada um colocando os pontos que eles acham que devam ser melhorados no trabalho. Alguns são pontos que coincidem, outros são pontos que são diferentes, um revisor do outro. E toda revista científica séria pelo qual o artigo for submetido, ele vai passar por esse processo, certo? E por esse motivo é que esse processo de revisão por pares é o que é considerado adequado para a avaliação da qualidade dos trabalhos, certo? Obviamente, é importante destacar que o processo não termina aqui. As pessoas que vão ler, né, esses artigos e aplicar, elas também podem fazer seu julgamento crítico, né, e interpretar as informações que são apresentadas nesses trabalhos a partir do seu próprio julgamento. Óbvio que tem que ser um julgamento respaldado. Não dá também para chegar e julgar um artigo com base simplesmente no eu acho, né? Ou cada um tem a sua opinião, né? Não é bem assim, a gente precisa ter a clareza a respeito dos métodos e tudo para poder fazer esse julgamento, certo? E os pré-prints, né? Eu achei importante incluir isso nessa apresentação. Eles são artigos científicos publicados de forma preliminar, certo? Até pouco tempo atrás eles eram uma coisa assim que a gente nem dava tanta atenção, mas com a pandemia e a politização, por exemplo, na verdade não só a politização, vamos lá. Primeiro a busca, né, rápida por soluções para o contágio pelo coronavírus, né, vacinas, etc. A gente teve uma verdadeira corrida em busca desses medicamentos, se funcionava, se não funcionava, vacina, nos mais diversos níveis de estudo. E aí, o que aconteceu? Por meio da politização de alguns, por exemplo, o movimento anti-vacina ou a utilização política de alguns medicamentos, a própria cloroquina, com o presidente dos Estados Unidos e Brasil tendo aí uma influência muito grande nesse processo, muita gente começou a utilizar os pré-prints como sendo uma fonte de informação e dizer, existem estudos científicos que mostram, e esses estudos eles não tinham sido avaliados por pares, eles tinham sido colocados na forma de pré-print. E aí esse termo pré-print virou algo mais próximo da nossa realidade, né? Inclusive a gente já vê no jornal, um estudo apresentado na forma de pré-print, né? Isso é uma coisa que a gente não ouvia com frequência. Na verdade, eu não me recordo de ter ouvido em jornais esse tipo de informação, por exemplo, anterior à pandemia. O que é o pré-print? Na verdade, é o artigo científico, nessa etapa aqui, depois que eu interpretei e escrevi o trabalho, eu coloco ele no repositório de pré-print. Esse repositório não tem o processo de avaliação por pares. Esse é um detalhe muito importante. Ele vai ter uma avaliação básica apenas para avaliar se é de fato um artigo científico, se tem as características de um trabalho científico, e vai ser colocado publicamente disponível para download. Quais são as vantagens do pré-print? Primeiro, o processo de submissão e aprovação do artigo, ele demora um pouco. Vocês viram ali que é um processo demorado. Só a explicação demorou para burro, certo? Então, em média, uma revista com a velocidade razoavelmente boa de publicação, entre o artigo ser submetido e ele ser publicado, isso demora em torno, numa mesma revista, demora em torno de 4 a 6 meses, quando a revista é relativamente boa. O que eu quero dizer é, a revista responde rápido, né? O artigo ele é submetido, ele já passa pela avaliação inicial rápido, ele é enviado para revisores rápido, os revisores aceitam de forma mais rápida, avaliam dentro de um prazo curto, né? Normalmente 1 mês, respondem e o editor te dá uma resposta. Se o artigo fosse aceito a priori, beleza, mas tem normalmente 1 ou 2 rodadas de revisão até que ele seja aceito. Então, o processo normalmente demora em torno de 4 a 6 meses. Existem algumas revistas que têm esse processo um pouco mais rápido, né? Em torno de 2 a 3 meses, mas são revistas, isso não é tão comum. Algumas revistas demoram bastante, normalmente em torno de 8 meses a 12 meses o processo de publicação. Então, você imagina, eu fiz o estudo completo, né? Eu já estou com um trabalho escrito,
né? Às vezes o trabalho passou por uma banca de mestrado, uma banca de doutorado, né? Uma banca de TCC, que seja. É, e eu queria que as pessoas conseguissem pelo menos ler. Obviamente, cada um vai fazer seu julgamento a respeito da qualidade desse trabalho, né? A gente está pensando em profissionais ou pesquisadores. A gente não está pensando em um leigo que vai ler o trabalho e fazer o julgamento, tá bom? E eu queria que essas informações estivessem publicamente disponíveis rápido. Então, o pré-print é uma forma de você ter acesso rápido a esse conhecimento, né, antes de que ele seja efetivamente avaliado e publicado, certo? Normalmente, inclusive, quando o artigo é publicado efetivamente em uma revista científica, depois da revisão por pares, o link para a publicação final é colocado na página de pré-print. Então, basicamente, ele é um processo que ele pode ser anterior à submissão ou ele pode correr em paralelo com qualquer uma das fases aqui da pesquisa. Uma coisa não tem a ver com a outra, necessariamente, certo? Bom, aqui é um exemplo de pré-print de um artigo que eu colaborei com um grupo de pesquisadores aqui do Brasil a respeito da utilização da estimulação cerebral para a perspectiva da utilização da estimulação cerebral para o tratamento de desordens relacionadas ao Covid-19. Então, esse artigo ele foi colocado na forma de pré-print, então ele teve aí 315 downloads, 2.393 visualizações, e foi citado, inclusive, 2 vezes por outros artigos ou outros trabalhos científicos. Esse trabalho ele foi publicado posteriormente nessa revista chamada Frontiers in Neurology, né? Então ele foi publicado em 25 de novembro de 2020, mas ele já estava no pré-print desde do meio do ano, salvo engano, certo? Então essa é a publicação final, depois da revisão por pares. Essa revista, inclusive, ela disponibiliza quem foram os pesquisadores que revisaram esse artigo, né? Então, foi um pesquisador aí do Centro Neurolesi Bonino Pulejo, na Itália, ou Puleio, enfim, eu não sei corretamente a pronúncia, e outro da Universidade de Duke, do Centro de Medicina, nos Estados Unidos, certo? Então, apenas para mostrar esse fator. Bom, então, vamos lá. Do mesmo jeito que eu tenho uma avalanche de informações não científicas, né, no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, nas páginas de busca de informações, nos aplicativos de mensagem, Telegram, WhatsApp e assim por diante, eu também tenho um grande volume de informações científicas ou ditas científicas, né? E por que estou falando ditas científicas? Existem algumas revistas, né, que publicam pesquisas, mas que não necessariamente eles têm um crivo, né, uma avaliação rigorosa. Então, aqui eu apresento duas formas de avaliar, duas formas principais de avaliar o nível ou a qualidade da informação. Um é o qualis e o outro é o fator de impacto. Bom, primeiro, o que é o qualis? O qualis ele se constitui um sistema de avaliação de periódicos mantidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES. A gente mencionou nas aulas a respeito da estrutura de pesquisa no Brasil, certo? Então, ele relaciona e classifica, né, os veículos utilizados para divulgação da produção intelectual em diferentes níveis, né? Então, aqui a gente tem a classificação do qualis. Essa é uma classificação que ela ainda está em vigor, mas ela está num processo de mudança, tá? Então, a gente tem 3 estratos, os estratos A, B e C. O estrato A é o estrato superior, o estrato B é o estrato intermediário e o estrato C é o estrato inferior de avaliação, certo? Então, os melhores artigos são publicados nessas revistas com qualis A1 e A2, né? E aí a gente tem as revistas de quali B, B1, B2, que são aí níveis intermediários, B3, B4 e B5 são revistas que normalmente têm uma frequência de publicação menor, né? Enfim, tem os critérios utilizados para essa avaliação. E, normalmente, os pesquisadores eles são avaliados com relação à produção científica e essas são as pontuações que cada extrato desse recebe. Então, o A1
100 pontos, A2 80 pontos, e assim vai descendo até chegar no B5, que marca 5 pontos, e o C ele marca 0 pontos. Por que isso? As revistas com quali C, apesar de estarem classificadas, normalmente são revistas de menor circulação, né? E também tendem a ser revistas que têm aí um crivo menor do ponto de vista de avaliação. Como é que você descobre isso? Vai lá no Google, digita QualisCap. Normalmente é o primeiro link que aparece. Ele vai jogar para essa plataforma Sucupira, onde você vai ter esses campozinhos para preenchimento. Então você vai escolher o ano de avaliação, normalmente é o último disponível. Então, por exemplo, Qualis 2014, esse é um print mais antigo. Vocês podem escolher área de avaliação, educação física, e vocês podem pesquisar por uma revista específica ou pode deixar em aberto e consultar todas as revistas que possuem Qualis para essa área aqui, para vocês verem, por exemplo, as revistas que existem. Mas eu posso também pesquisar para saber qual é o Qualis de uma revista específica. Por exemplo, Revista Brasileira de Medicina do Esporte. Como é que ela se classifica? Nessa avaliação, ela se classifica aqui como A2, ou seja, ela está no extrato superior, certo? Não sei se vocês lembram, mas lá no começo eu falei que essa era uma das revistas mais bem conceituadas na nossa área aqui no Brasil. Eu posso filtrar isso, por exemplo, não por revista específica, mas por um nível de classificação. Então, quais são as revistas que têm Qualis C? São aquelas revistas com o Qualis no extrato inferior. Então, tem algumas aqui, né? Então, a gente tem a EF Deportes, né? A Leitura de Educação Física e Deportes, que é uma revista que muita gente usa para citar em TCC, muita gente utiliza como citação em trabalho, disciplina, enfim, mas ela é uma revista com uma avaliação não tão boa assim. É uma revista que ela não possui, por exemplo, processo de revisão por pares. Eu posso escrever um trabalho de disciplina, organizar bonitinho e mandar para eles, e esse trabalho ele tende a ser publicado da maneira como foi submetido. Inclusive, não é incomum vocês encontrarem alguns trabalhos que foram publicados lá e que possuem erros de escrita, enfim, figuras que são mal formatadas, enfim. Então, é um periódico com menor qualidade. Isso não significa que tudo que está publicado lá não seja bom, tá? Existem, inclusive, pesquisas de algumas instituições sérias, mas que por algum motivo, enfim, não sei por qual razão, foram veiculados nessa revista. Então, o Qualis ela é uma forma de avaliação que ela existe só no Brasil, certo? Mas é uma das principais formas utilizadas para avaliação da qualidade dos periódicos aqui, certo? Lembrando que ele avalia a revista e não o artigo em si. O fator de impacto, ele é uma medida, né, internacional, né, que basicamente ele reflete o nível de utilização das informações publicadas naquela revista. Então, basicamente, como é que eu posso, né, verificar se as informações que são publicadas naquela revista estão ou não sendo refletindo, né, na comunidade acadêmica? Eu poderia considerar a quantidade de downloads, mas a quantidade de downloads não necessariamente implica em leitura, nem implica em aplicação, certo? Eu poderia considerar a aplicação, mas eu não tenho como avaliar a aplicação, porque a pessoa pode ter baixado e estar utilizando na prática profissional dele em qualquer lugar do mundo e eu não tenho ideia disso, certo? Como é que é a maneira que a gente consegue rastrear, então, a utilização desse artigo? Quando ele é citado em outros artigos. Então, por meio de ferramentas informatizadas, é possível saber quantas vezes esses artigos foram citados, por quem, né, em quais revistas e assim por diante. Então, o fator de impacto nada mais é do que uma média de citação por artigo. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma revista que, em um determinado ano, publicou 100 artigos, certo? E nesse mesmo período que foram publicados 100 artigos, o total de citações que essa revista recebeu foram de 500 citações. Então, se eu dividir 500 por 100, né, significa que cada artigo recebeu, em média, 5 citações. Então, essa é basicamente a ideia do fator de impacto.
Então, em termos matemáticos, um dado fator de impacto de um periódico é calculado como o número médio de citações dos artigos que foram publicados durante um biênio, ou seja, um período de 2 anos. Então, por exemplo, se um periódico, ou melhor, o fator de impacto de um dado periódico em 2009 pode ser calculado dessa maneira. A dividido por B. Quem é A? O número de vezes que os artigos publicados em 2007 e 2008 foram citados. Lembra, 2009, nesse caso, ainda estaria em andamento. E B, o número total de itens citáveis, ou seja, o número total de artigos que foram publicados dentro desse período, certo? Então, se eu dividir o número de citações que esses artigos dentro de um período receberam pelo número de artigos dentro desse período que foram publicados, eu vou ter, então, um fator de impacto. Então, se a gente imaginar aqui uma revista fictícia, né, foram publicados 320 artigos de 2007 a 2008 e esses artigos receberam 920 citações. Então, isso significa que 900 dividido por 320 dá um fator de impacto de 2,785. Bom, como é que eu sei um determinado fator de impacto se é bom ou se é ruim? Né? Não existe uma escala de tanto a tanto é bom, de tanto a tanto é ruim. Vai depender muito da área. Então, só para a gente ter uma ideia, quanto maior o fator de impacto, né, significa que maior quantidade, em média, de citações os artigos publicados naquela revista recebem. Então, esse valor de 2,875 aqui significa que cada artigo publicado nessa revista receberam, em média, 2,9, se a gente arredondar, citações, certo? Então, se eu fosse escolher, por exemplo, em qual revista eu iria submeter o meu trabalho, eu tenho duas revistas que possuem o mesmo qualis, que é o qualis superior a 1, mas uma tinha, né, na época, o fator de impacto de 1,8 e outra de 4,2. Para qual revista eu iria? Para a revista que tende a ter maior visibilidade, que seria essa revista com 4,2 de fator de impacto, certo? No geral, para a educação física, acho que o maior fator de impacto da educação física ele gira em torno de 12, certo? Significa que os artigos publicados naquela revista têm, em média, 12 citações. Esse é um número assim muito alto, que é uma revista muito difícil de publicação. Então, são normalmente artigos de muito alto impacto que são publicados nela. No geral, se a gente tirar essas revistas com altíssimo fator de impacto da nossa área, a gente vai ter revistas aí em torno de 3 a 6 com fator de impacto que são assim excelentes, né? No geral, revistas com a partir de 1 são revistas boas, né? Existem revistas, inclusive, que nem possuem fator de impacto por não serem vinculadas a um banco de dados específicos, que é essa que é utilizada para o fator de impacto, certo? Mas para vocês terem ideia, a Revista Brasileira de Medicina do Esporte, que é a melhor revista da educação física nessa área, né, aqui no Brasil, ela tinha, há 2 anos atrás, um fator de impacto de 0,12, salvo engano. Então, significava que cada artigo publicado lá recebia, em média, 0,12 citações. Ou seja, o artigo não chegava nem perto de ter uma citação, em média, por artigo. Enquanto a gente tem revistas como essa aqui, né, que é o Medicine Science in Sport and Exercise, que é a revista do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que o fator de impacto dela girava em torno de 4. Então, para sair de 0 ponto alguma coisa para 4, é muito tempo, né, e um crescimento muito grande da revista. Como é que eu sei o fator de impacto de uma revista? Eu posso simplesmente pesquisar no Google, eu posso ver o site da revista, que normalmente eles fazem questão de apresentar isso, porque é um dos índices mais bem conceituados. E também o JCR, né, que é o Journal of Citation Report, que é o responsável por calcular esse fator de impacto, ele divulga periodicamente uma lista com todas as revistas científicas e os seus fatores de impacto, todas as revistas científicas que são registradas no Web of Science, que é uma grande base de dados. Bom, existem outros índices de citação, isso é importante, né? O fator de impacto é um que pertence ao Web of Science, mas tem um outro também bastante importante, que é o CIT Score do Scopus.
H-Index da SciMago e o H5 do Google. Todos esses funcionam com a mesma lógica, tá? Que é basicamente o número médio de citações por artigo nos últimos X anos. E por que eu botei X? Porque o fator de impacto, ele considera os últimos 2. O CIT-Score considera, salvo engano, os últimos 4. O H5 do Google é os últimos 5. Então, eles mudam a forma de cálculo, certo? Mas, basicamente, eles calculam o mesmo fator. Tudo bem? Bom, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui e vou então retomar um outro vídeo falando a respeito de onde buscar informações de qualidade, certo? Então é isso e até o próximo vídeo.